Então, vamos lá. Pessoal, vou explicar então novamente o trabalho, tá? O que é importante? Data de entrega, tá? Começou na última aula e vai até o dia 23. O professor está dando um tempo de 2 semanas para vocês realizarem o trabalho para entregar, tá? Após essa data, tá? O 2 pontos de trabalho, tá? Vai virar 1 ponto, tá? Então, vocês têm que entregar até o dia 23. Então, sabe que entregou depois, você vai receber aí 50% da nota, né? Não vai poder reclamar. Então, já façam já para se livrar aí. Se livrar não, né? É menos um trabalho, é menos uma forma de aprendizagem que vocês têm, né? O assunto é bem tranquilo, bem de boa. Qual é o tema do assunto? História da tabela periódica. Vocês vão ter que falar sobre como é que foi organizado os elementos químicos, como é que vão surgindo os elementos químicos com o passar da história, né? Vocês vão ter que falar sobre Daubrunier, vão ter que falar sobre Chancoantois, falar sobre Mendeleev, Moseley, e como é que foi essa organização, tá? Então, o assunto é a história da tabela periódica. Quais são as características do trabalho? Bom, tem que ter 4 folhas. No mínimo, 4 folhas. Ou seja, uma folha vai ser a capa e mais 3 páginas aí sobre a história da tabela periódica. No primeiro trabalho, alguns alunos aí, para ganhar espaço, colocaram aí letras tamanho gigante, né? Imagem tamanho gigante aí, para ocupar espaço. Ficou feio o primeiro trabalho. Então, fonte, Arial 12, o espaçamento no e-mail. O que é o espaçamento? É a distância entre linhas. Também, pessoal, tente fazer um texto justificado, tá? Ou seja, ali retinho, ali organizado, fica aquele texto bonito, bem apresentado, ele fica justificado, ele fica retinho aqui, tá? É só clicar lá no Word de vocês, tem lá o justificado, clica ali, claro, selecione o texto, justificar, e aqui fica retinho, fica uma boa apresentação, ok? Então, um meio de espaçamento. A imagem, o que é a imagem? A imagem é um complemento do texto. Na verdade, a imagem é uma forma de texto. Mas você colocar lá sobre... Estão falando sobre Mendeleev. Né? E após, ou entre, pode ser no início, pode ser no meio, pode ser no fim, o que vocês acharem melhor, tá? Do texto, por exemplo, sobre Mendeleev, você colocar a tabela periódica de Mendeleev. O que teve aluno que fez? Teve aluno que colocou toda a teoria antes e lá no final colocou uma imagem atrás da outra. Não é o mais adequado, tá? O mais adequado é que a imagem complemente ali o texto de vocês. Vocês estão falando sobre Mendeleev, então, seja estão falando sobre a tabela de Mendeleev, vocês colocam uma figura, porque quem está lendo aquele texto, você tem que imaginar, alguém vai ler esse texto, no caso vai ser o professor. Então, no momento que o professor está lendo ali, está olhando, essa é a tabela de Mendeleev. Agora, se você coloca um texto e lá no final você coloca a figura, né, aí o professor vai ter que ler o texto, vai lá no final, essa é a tabela de Mendeleev. Né? Não tem muita lógica. Então, coloque sempre a imagem junto com o texto, ok? Destaque, não pode colocar um texto sem a identificação dele. O que é essa figura? Né? Ele está falando sobre a tabela periódica, coloca uma figura. Né? Tem que especificar o que é essa, porque nem sempre é uma tabela. Vai ser um selo, vai ser uma imagem, aí tem que especificar. Figura 1, figura 2, figura 3, então está especificado aqui, ó, figura 1. Então, aqui, a tabela periódica utilizada por Mendeleev em 1869. Ok, eu sei o que significa essa imagem no momento que eu tenho identificação. Pessoal, teve um aluno, tá, que me entregou o trabalho e simplesmente não colocou essa informação, tá? O professor descontou 1/10, tá? Então, se devia ter ficado com 2, ficou com 1,9. Tá? Isso não o objetivo é descontar a nota, é apenas mostrar, opa, você tem que fazer o trabalho conforme as características do trabalho em qualquer disciplina. Então, faltou isso, então é descontado. Então, vocês têm que colocar as características do trabalho, tá? Então, não esqueça de colocar a imagem, não esqueça de colocar a identificação ali, a identificação dessa imagem. E esse trabalho, as imagens, na minha opinião, são necessárias, porque é uma representação histórica. Estamos falando sobre tipos de tabela periódicas, né?
cada um tem um formato, cada um tem uma característica, então algumas imagens ele complementa o texto, tá? Detalhe, essas imagens não podem ocupar muito espaço, não, elas são apenas uma identificação, então escolha uma proporção aí adequada aí, para não ficar nem muito pequeno e nem muito grande aí no texto de vocês. O que eu estou contente? Estou contente que todos os trabalhos que eu recebi até esse exato momento, tá, em termos de capa, estão muito bem apresentados. Né? Tá ali o símbolo do colégio, coloca lá Escola Érico Veríssimo, disciplina 2 pontos, Química, professor 2 pontos, no meu caso, Gabriel Gouveia, tá, pessoal? Você pode fazer para qualquer professor, isso é padrão, tá? Aí coloca aí, dá uma distância, coloca aí trabalho de Química, aqui a letra pode ser um pouco maior, 16, 18, aqui o título, História da Tabela Periódica, não há necessidade de, se quiser colocar o mesmo título, não tem problema, mas se quiser colocar um outro título, fique à vontade, não há necessidade. Até o ideal é que vocês coloquem um outro título para não ficar igual ao do professor, tá? E se quiser colocar 16, 18, tá? Para dar um destaque aí no título de vocês. Aqui à esquerda, vocês vão colocar um nome, aluno, eu no caso coloquei Érico Lopes Veríssimo, turma, primeiro ano, 1A. E aqui embaixo, Pelotas 2020. Para quem vocês vão enviar esse trabalho? Professor, qual é o e-mail, professor? gabrielquimica@yahoo.com.br. Bem tranquilo, bem de boa esse e-mail. Tá, pessoal? Então vocês enviem para esse e-mail. No momento que eu receber esse trabalho, eu já vou analisar esse trabalho e já vou responder. Recebi o trabalho e já vou identificar a nota. Você tirou 1,5, 2, tá? Então, já identifico também a nota para vocês, já me informo. Se no período de 48 horas, 2 dias, vocês não receberam a confirmação do trabalho, não receberam a nota, você pode perguntar lá no privado, professor, eu só recebi o meu trabalho, né? Qual foi a minha nota? Eu informo para vocês. Tudo bem? Bom, esse é o trabalho, está gravado, né? Então, agora nós vamos começar a nossa aula. Estamos falando sobre a tabela periódica. O que o professor destacou para ti na nossa primeira aula sobre a tabela periódica? Bom, ele falou sobre a parte histórica da tabela periódica, né? Falou sobre Mendeleev, e Mendeleev organizou a tabela periódica em função do aumento da massa atômica, e também falou sobre Moseley, que Moseley organizou a tabela periódica em função do aumento do número atômico. Como é que vocês vão identificar na tabela periódica a massa atômica? A massa atômica é sempre aquele número com vírgula. Então, vocês vão olhar na tabela periódica, não existe uma posição lá, é aqui ou ali a massa atômica. Aonde é colocado os valores, isso aí depende do autor que fez a tabela periódica, tá? Então, pode ir em qualquer posição. Mas nessa tabela periódica, a massa atômica, ela está aqui, ó. Então, aqui está a massa atômica, o número com vírgula. E essa massa atômica vai aumentando, seguindo o Mendeleev, ó, sempre no mesmo período, ó, vai aumentando. Tá 1, alguma coisa, 4, outra coisa, aqui vai 6, 9, vai aumentando assim, ó, na horizontal. 10,8, 12,01, 14,007, 15,999, que arredonda para 16. Então, a massa do oxigênio, 16, tá? Por que é o número com vírgula? Nós estudamos no início, lá, quando a gente estava no colégio, ainda na aula presencial, os isótopos. Então, ou seja, tinha lá o hidrogênio, tinha o prótio, trítio e deutério. Então, são átomos de hidrogênio que têm diferente o quê? Mesmo número de prótons, mas diferente número de massa. Né? Isótopos, mesmo número atômico, mesmo número de prótons, mas diferente número de massa. Então, existem isótopos. No caso do carbono, existe carbono 12, 13, 14. Então, não iam fazer uma tabela periódica botando carbono 11, carbono 12, 13, 14. Então, eles pegaram todos os carbonos que existiam na natureza e fizeram uma média ponderada, né? E, ao calcular essa média ponderada, então, a média da massa dos carbonos que existem na natureza dá 12,01. Tá? Então, essa é uma média dos isótopos, dos elementos químicos que tem aí na natureza. Tudo bem? Ou criados em laboratório, é claro. Bom, então, o professor destacou que na última aula nós vimos sobre Mendeleev, que organizou a tabela periódica em função da massa atômica.
Dando destaque também, pessoal, além dessa aula ao vivo, e tem à disposição de vocês têm que realizar as atividades, tá, do portal. Então, tá lá uma atividade que começou exatamente às 9 horas hoje, e vocês têm até às 8 horas da nossa próxima aula para realizar. São poucos exercícios sobre o conteúdo que nós vimos até esse exato momento. Tá? Vai estar lá falando sobre Mendeley, vai estar falando sobre Moseley, as questões bem básicas, porque é o que é o início, né? Uma leitura do que nós estamos vendo, tá? Só que está no formato de exercício. Bom, então, a tabela periódica foi organizada em função da massa atômica, e o cara que fez isso aí foi um cara chamado Mendeleev. Depois, o Moseley organizou a tabela periódica em função do quê? Do número atômico. A tabela não modificou, apenas ela ficou representada em função do número atômico, em função do aumento do número atômico, e o personagem foi o Moseley. E como é que eu identifico o número atômico? É o número inteiro. Então, nessa tabela está aqui, ó, 1, 2, repare que vai aumentando, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. 11, 12, 13, 14 e 15. Pronto, parei aqui. Tá? Então, a nossa tabela periódica foi organizada em função do aumento da massa atômica e foi organizada em função do aumento do número atômico. Moseley, número atômico, e Mendeleev em função do aumento da massa atômica. Bom, além disso, o professor destacou também na nossa última aula que a tabela periódica ela é dividida em famílias e períodos. Quem são as famílias? As famílias, que também pode chamar grupos, são as linhas verticais. São as linhas verticais. Então, nós temos aqui a família 1, a família 2, 3, 4, 5, 6, 7. E quantas famílias nós temos? 18. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, as famílias são as linhas verticais. E as famílias também pode chamar por grupos. Por que chamar de grupos? Porque nós temos aqui, ó, vou apagar aqui. Nós temos o grupo A, que está aqui, e nós temos o grupo A, ó, que está aqui. E esses elementos que estão no meio aqui, ó, eles pertencem aos elementos do grupo B, tá? Só que essa é uma representação antiga. Então, nós temos famílias, nós temos 18 famílias, ou nós temos famílias que pertencem ao grupo A, que é uma representação antiga, e famílias que pertencem, trocar a cor, e famílias que pertenciam aqui ao grupo B, tudo bem? Mas a representação atual é que existem 18 famílias, da família 1 à família 18, tá? Só que existem essas duas representações, isso ainda aparece em exercício, então há necessidade de a gente comentar isso para vocês, e por isso que na tabela vem essas duas informações. Tanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o 18, e aí 1A, 2A, 3A, ó, vamos pular aqui, apagar aqui. Nós temos aqui, ó, família 1A, 2A, pula para o outro lado, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. E depois, o que nós temos em termos de B? Aí nós temos aqui, ó, 1A, 2A, né? Pula para o B, ó. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. E o 8B seria a família 8, 9 e 10. E por esse motivo que se modificou essa definição antiga de grupo A e grupo B. Porque no grupo B existiam 3 famílias. Então separou. Hoje é a família 8. Peraí que o mouse não quer não. Falta uma caneta, professor. Peraí. Deu pane aqui no mouse. Ó. O negócio está muito louco. Que deu pânico, o professor vai mexer no mouse.
Deu problemas técnicos. Acho que agora ele conseguiu. Ok. Então, o que eu estava destacando? Estava destacando que existe a família 8, existe a família 9 e a família 10. Só que antigamente, ó, era a família 8B. A família 8B abrangia 3 famílias. E por esse motivo, acabou-se essa definição de grupo A e grupo B. Mas ainda é muito comum. Tá? Então, nós temos 18 famílias e nós temos grupos A e grupos B. Então, quando falar a palavra família e falar a palavra grupo, é a mesma coisa, ok? Além disso, o que é extremamente importante? Elementos de uma mesma família apresentam propriedades químicas semelhantes. Tá? Vou pegar aqui como exemplo aqui os gases nobres. Todos aqui são o quê? São gases. Então, eles apresentam a mesma propriedades químicas. Tá? Então, isso é extremamente importante em termos de exercício. Elementos de uma mesma família apresentam propriedades químicas semelhantes. Bom, e a tabela periódica também é dividida em períodos. Quem são os períodos na tabela periódica? Os períodos são as linhas horizontais. E quantos períodos temos? Quantos períodos temos? Quantos períodos tem a tabela periódica? 7 períodos. Aqui o número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 períodos. Então, período é a linha horizontal. O primeiro período, ó, é pequeno, tem 2 elementos. O segundo período tem 2, 4, 6, 8 elementos químicos. O terceiro período tem 2, 4, 6, 8. Já o quarto período já, ó, é bem maior. Tá? Bom, além disso, repara que nós temos aqui os chamados sérios lantanídeos e sérios actinídeos. Esses elementos aqui, ó, eles também têm um período. Que período pertence, no caso dos lantanídeos? Estão aqui dentro, ó. Estão aqui dentro. Então, eles pertencem ao sexto período da tabela periódica. E os actinídeos, eles estão aqui, ó. Então, eles pertencem ao sétimo período da tabela periódica. Lembrando que na distribuição eletrônica, que nós vimos anteriormente, é quantos períodos tem, né? Ou quantas camadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente fazia a distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica é a nossa tabela periódica. Professor, por que esses elementos estão aqui embaixo? Bom, é por uma questão de apresentação. Porque se esses elementos estivessem aqui dentro da tabela periódica, a tabela periódica fica aqui muito comprida. Então, por esse motivo, eles resolveram colocar esses elementos representados abaixo, tá? Mas é importante saber que a tabela periódica é formada por apenas 7 períodos, que também pode chamar camadas eletrônicas. Por que são chamadas camadas eletrônicas? Porque o que nós temos aí são elementos químicos, nós temos a representação de átomos. Tá? Então, por ter essa representação de átomos, que pode chamar camadas eletrônicas, períodos, também chamado de níveis de energia. Tá? Então, nós temos lá, seria assim, ó, estaria aqui o núcleo do átomo, seria primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível, quinto nível, sexto nível e sétimo nível, que é os números que está aqui do lado da tabela periódica. Deixa eu apagar. Tá? Então, é o que está aqui, ó. 1, 2, 3, terceiro período, terceira camada, o terceiro nível de energia é a mesma coisa, tá? Então, isso é como se fosse lá a distribuição eletrônica. Primeira camada, o primeiro nível de energia, o segundo nível, o terceiro nível, e assim por diante. Bom, pessoal, nesse exato momento, tá? Eu revisei nossa última aula, só de uma forma diferente, onde destaquei. A tabela periódica foi organizada em função da massa atômica por Mendeleev, ela foi organizada em função do aumento do número atômico por Moseley, ela é dividida em famílias, que também pode chamar grupos, e é dividida em períodos, que também pode chamar de camadas eletrônicas e níveis de energia. Tudo bem? Ok. Então, vamos dar sequência ao conhecimento dos elementos químicos na tabela periódica. Bom, já destaquei para ti que a tabela periódica é a distribuição eletrônica, por isso que nós temos 7 níveis. E nessa imagem, nessa lâmina, eu dividi a tabela em 4 pedaços. Como assim, professor? Eu dividi assim, ó. Nós temos aqui o primeiro pedaço,
o segundo pedaço, tabela periódica, o pedaço que está no meio, que está em outra cor, ó, o pedaço que está aqui no meio e o pedaço abaixo, tá? E basicamente eu destaquei, ó, todos aqui terminam no subnível S, todos terminam aqui no subnível P, todos aqui vão terminar na distribuição eletrônica em D, e todos aqui vão terminar no subnível F. Apagar. Que aqui está melhor representado. Então, repare, ó, aqui todos terminam em S, então, e vai ser o S aqui, ó, todos aqui vão terminar em S1, todos aqui vão terminar em S2. Do outro lado, P, aí vai do P1, todos aqui terminam em P1, em termos de distribuição eletrônica, todos terminam em P2, P3, P4, P5 e P6. Nós temos aqui, ó, primeiro, 2, 3, 4, 5, 6 e 7º período. E aqui também nós temos a mesma coisa, se você olhar para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7º período. Então, quando a gente olha aqui no caso do A, aqui, ó, no caso do A, nós temos a distribuição eletrônica. E se nós queremos identificar o elemento químico na tabela periódica, nós pegamos o final, ó, 4s2. Então, quem é que está no quarto? A gente vai identificar o período. Então, quem é que está no quarto período? Ó, o quarto período está aqui, ó. E S2, ó, S1, S2. Então, o elemento mesmo é esse elemento que está aqui. Então, essa distribuição eletrônica é esse elemento aqui. Vou trazer para a tabela periódica. Está aqui, ó, quarto período. Aí nós temos aqui S1 e nós temos aqui S2. E está aqui, ó, é o cálcio. Então, aquela distribuição eletrônica que estava lá é o elemento cálcio. Então, pela distribuição eletrônica, nós identificamos o elemento químico. Ok? Bom, mas isso a gente vai ver mais adiante, só foi uma antecipação de conteúdo. Bom, o destaque nessa lâmina é destacar quem são os elementos representativos e depois a gente vai ver quem são os elementos de transição. Então, todos que terminam em S, são chamados de elementos representativos. Todos que terminam em P na distribuição eletrônica são chamados de representativos. A gente vai ver que quem está no meio são chamados de transição interna, transição externa. Então você tem que lembrar, quem termina em SP, ou seja, o primeiro quadradinho são os elementos representativos, que também, ó, elementos representativos estão chamados de regulares. Por que são chamados de regulares? É porque as propriedades físicas e químicas permanecem constantes. Já que nos elementos que estão no meio, existem muitas exceções. Tá? Cada um tem, em termos de distribuição eletrônica, um elétron a mais e coisa e tal, e vai existir pulo de elétrons. Então, existem propriedades físicas e químicas diferentes dos elementos que estão no meio da tabela periódica. Agora, quem for do subnível SP são chamados de elementos representativos, que têm as propriedades regulares, ok? Bom, e como é que cai isso em termos de exercício? Bom, tá lá, o professor vai perguntar, vamos pegar aqui, o elemento ferro é um elemento representativo? Não. E por que o elemento ferro não é um elemento representativo? Porque não pertence, ó, nenhum elemento que está aqui, ó, que são os elementos representativos, e não está aqui. Então, o elemento ferro não é um elemento representativo. Tá, e o elemento enxofre, ele é um elemento representativo? Sim, ele está entre os elementos que são classificados representativo. Vamos mais um, o elemento sódio é representativo? Sim, professor. O elemento estrôncio é representativo? Sim. O elemento iodo é representativo? É. O elemento nitrogênio é representativo? Sim. Tá, e o cobre é um elemento representativo? Não. Tá? A gente vai ver que aqui nós temos elementos de transição. Todos que estão no meio são os elementos de transição. Esses são chamados de elementos de transição externo,
tá? E esses aqui vão ser chamados elementos de transição interna. Então, essa é a classificação dos elementos na tabela periódica. Bom, agora vem uma parte capciosa, uma parte que é um pouco mais difícil, mas extremamente importante em termos de exercício. Aparece no PAV, tá? Então é muito comum esse tipo de distribuição eletrônica no PAV, mas nem tanto, ok? Então, o que significa? Vamos lá. Grupo 1, metais alcalinos. A gente já vai vir em termos de nomenclatura, nome das famílias. Não sei se o tempo vai permitir, mas a gente vai ver a nomenclatura. Família 1, metais alcalinos, depois metais alcalinos terrosos, aquilo que você já se lembra do 9º ano, tá? Mas nesse exato momento eu quero destacar em termos de distribuição eletrônica. O professor está dando um destaque maior nesse exato momento, tá? Isso vocês não viram no 9º ano, acredito que não, tá? A relação de distribuição eletrônica e tabela periódica. Então, vocês vão verificar que os elementos do grupo 1, tá? Todos vão terminar em S1. Esse N vai ser o período. Todos do grupo 2 vão terminar em S2. Do grupo 3 vão terminar em NS2, NP1. Bom, nesse tipo de explicação dessa lâmina, na minha concepção fica mais difícil, mas existe um jeito mais fácil que o professor pode explicar para ti. Então, vou apagar aqui. Apagar aqui. Olha só. Todos aqui, ó, vão terminar o quê? N é o período. O que é o N? N é isso aqui, ó. Primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período. Então, o N é representação de um período. E vai ter o S, NS. Lembrando que aqui todos terminam em S1 e todos aqui terminam em S2. Então, quando eu tenho aqui a representação, por exemplo, assim, 4S2, como é que eu vou identificar que elemento químico é esse? Bom, inicialmente está o quê? Está no quarto período. Onde é que está... Deixa eu apagar aqui. Vou apagar e vou escrever de novo. Vou apagar. Está aqui. 4S2. Quem é que está no quarto período? Então está aqui, ó. Está no quarto período. Então, vai ser um desses dois. Por quê? Porque esses elementos terminam em S. Aqui termina em S1 e aqui termina em S2. Então, 4, já sei. Ou vai ser o potássio ou vai ser o cálcio. Tá, 4S2, quem é? Já vimos, é o cálcio. Se fosse o S1, já não é mais o cálcio. Por quê? O S1, ó, aqui, ó, 4S1, batalha naval. É o potássio. Apagar, vamos para mais um exemplo. Vamos botar 5S1. Quem é que está no quinto período? Ó, no quinto período, estão esses dois aqui, quando o subnível é S. Ou vai ser o rubídio, ou vai ser o estrôncio. Como está o número 1, a resposta seria o quê? Rubídio. Se fosse o S2, seria quem? O estrôncio. Está no quinto período, tá? O S2. Mais um exemplo, professor. Vamos lá. Vamos botar no 2S2. Que elemento químico é esse? Bom, 2 está lá aonde? No segundo período. O S, ou vai ser família 1 ou família 2. Mas como é o S2, a gente vai entrar aqui, ó. E quem vai ser? O berílio. Então, ó, 2S2. Tudo bem? Professor, não entendi mais uma vez. Mais uma vez, para a repetição leva à perfeição. Tá? Vou colocar mais um exemplo. Vamos botar 3S1 e 3S2. Que elementos químicos são esses? Bom, 3 é o período, então tá aqui, ó. S1, família 1, e S2, família 2. Então, 3S1, a gente vai unir o S1 com o 3, que vai ser o sódio. Então, essa é a distribuição final do sódio. 3S2, então 3 está aqui, S2 está aqui, unindo, que vai ser magnésio. Então, essa é a distribuição final do magnésio. Se a gente fizer a distribuição, por exemplo, aqui, ó, 1S2. Lembrando que o magnésio tem 12, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Essa é a distribuição
tá? Toda do magnésio. Mas no final, ó, vou botar outra cor. Mas no final, tá aqui, ó, 13S2. Então, pelo final da distribuição eletrônica, nós identificamos o elemento químico. Bom, só que agora nós temos o outro lado. Vou botar em vermelho, que aparece mais. Só que nós temos esse outro lado aqui, ó. Qual é a fórmula daqui? Agora a fórmula vai ser o quê? NS2 NPX. Essa é a fórmula. Vou apagar aqui, porque ficou no lugar errado. Então, a fórmula é essa aqui, ó. NS2 NPX. O que significa PX? É que nós temos aqui, ó. Que a caneta, é que eu não tenho caneta, a pessoa tem que usar o mouse, então tá um pouco mais trabalho. Então aqui nós temos P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Então todos aqui vão terminar, ó, em P1. Todos aqui da família 13 vai terminar em P1. Todos da família 14 vai terminar em P1. Todos da família 5A ou 15. Tá? Uma outra coisa, ó, se a gente botar assim, ó, família 5A mais 10, 15. Família 6A mais 10, 16. Família 7A mais 10, 17. É só somar mais 10, tá? Da representação antiga, soma mais 10, e aí nós temos a família. Bom, aí nós temos a seguinte distribuição. Então, está aqui a fórmula. Está aqui a fórmula. NS2, NPX. Então, se a gente pegar, por exemplo, o 4, vou botar só do lado aqui, 4 S2, 4P. Vou escolher alguém daqui, vou escolher P4, tá? P4, pronto. Tá aqui a distribuição. Tá? Isso aqui é, ó, NS2, NPX. É a fórmula que tá aqui. Bom, quarto é o período, então a gente vai contar. 1, 2, 3, quarto. Então vai obrigatoriamente... Eu vou apagar isso aqui, vai ficar meio confuso. Deixa eu apagar aqui. Ok. Então aqui está o quarto. Então é alguém daqui, está no quarto período. Tá? Porque ó, nós temos aqui 4, 4, ok? Agora só tem um detalhe. Para a gente identificar a família, a gente vai ter que somar. E essa é a maior dificuldade, tá? Nós vamos ter que botar em outra cor, mais escurinho, senão não aparece. Nós vamos ter que somar o número de elétrons do subnível S e, ó, tem que somar o número de elétrons do subnível S e do subnível P. E 2 mais 4, acredite que dá 6, tá? Dá 6. Então, que família pertence o 4S2, 4P4? Então, ele está na família C, ó, que está na família 6A, ó. Tem que estar na família 6. Ó, tem que estar na família 6. Então, tem que ser obrigatoriamente alguém daqui. Sempre quando terminar no subnível S, e sempre que terminar no subnível P, eu não queria desenhar aqui, mas vou botar aqui, ó, vai terminar sempre na família A. Sempre termina na família A. Então, aqui nós temos 6A, que é o somatório do número de elétrons, e se localiza o quê? No quarto período. Então, agora a gente pegou aqui, ó, quarto período, na família 6A. Então, quem é que está aqui, ó? O selênio. 4P4 é a discussão do selênio. Mais um exemplo. Pessoal, nesse exato momento, coloque aí a palavra presente para marcar a presença final de vocês, tá? Já está quase terminando a aula. Vou colocar mais um exemplo. Vou pegar aqui o 3. 3S2 é padrão. 3
P3. Vamos ver, qual a distribuição eletrônica? Quem é esse elemento químico? 3s2, 3p3. Bom, repare que como terminou P, não pode ser nenhum desses dois aqui. Por que que não pode? Porque aqui sempre vai terminar em S. Se terminou em P, obrigatoriamente tem que ser alguém daqui. Lembrando que nós temos aqui P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Bom, então se termina em subnível P, eu sei que é da família A. Como tem aqui o terceiro, eu sei que é do terceiro período. Terceiro período. E agora, e a família? A gente tem que somar. 2 mais 3, a família é a família 5. Então, nós vamos ter que achar quem é que se localiza no terceiro período. Vou apagar aqui porque esse 3 ficou horroroso. Vou fazer um 3 de novo. Então, a gente tem que achar alguém que se localiza no terceiro período e na família 5A. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Então, é alguém que está no terceiro período. Alguém que está no terceiro período. Ai. Um, dois, três. Então, é alguém que está no terceiro período. E está na família 6A. Apaguei tudo, acabei apagando tudo. Na família 6A. Por quê? Era 3S2, 3P, 3, né? Ah, não. Então, a família 5A. Não é família 6A, professor. Está no terceiro período. Está no terceiro período, professor. Então, quem é que está no terceiro período? Agora eu vou apagar só ali para... A pessoa acabou apagando tudo. Então, tem que ser alguém que esteja no terceiro período e está na família, porque a gente tem que contar o número de elétrons, 2 mais 3, 5. E tem que estar na família 5A. Está aqui na família 5A. Quem é? É o fósforo. Pronto. É assim que, através da distribuição eletrônica, nós encontramos os elementos químicos, tá, pessoal? Então, é o que está aqui, ó. Então, essa definição NS2, NP2, NS2, NP3, NS2P4, NS2P5, que família é aqui, ó? 2 mais 5, a família 7. Então, é alguém da família 7A. Claro que N é o quê? O período, não tem identificação aqui. Aqui qual família vai ser? 2 mais 4, família 6A. Termina em P, é família A. 3 mais 2, 5, família 5A. 2 mais 2, família 4A. Tudo bem? Bom, pessoal, nossa aula, o tempo terminou, tá? Nosso tempo terminou. Coloque aí presente para marcar a presença de vocês para a apresentação. Tudo bem? Deixa eu ver aqui se vocês estão colocando a palavra presente. Isso, coloque a palavra presente aí. Pessoal, rapidinho, coloque a palavra presente para marcar a presença na aula final de vocês. Tá? Sim, já pode sair. Depois que colocou a palavra presente, já está liberado, a pessoa já vai encerrar a aula, tá? Não se esqueça de entregar o trabalho. Entregue o trabalho. Mais alguns segundos para o pessoal colocar a palavra presente. Para marcar a aula final. Ok. Pessoal, tchau, tchau. Vou parar a gravação.